Palavra do Senhor, conforme está escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós estaremos lendo do verso 12 ao verso de número 16, nessa sequência que nós temos construído desde o início de agosto até este domingo agora à noite, de reflexões a respeito de uma série de encontros que Jesus tem no livro de Lucas. E olha que nós chegamos aqui apenas até o capítulo de número 6. E há tantos e tantos outros encontros neste livro em que Jesus transforma por completo a vida, a história de dezenas, de centenas, de milhares de pessoas. Mas aqui nós temos um ponto muito importante dentro do Evangelho. Por quê? Se vocês observarem, alguns encontros tremendos haviam acontecido. Lá no capítulo 5, por exemplo, Jesus se encontra com Pedro, está ali também André, Tiago, João. Acontece uma pesca maravilhosa e ali ele chama alguns discípulos e diz: vocês serão pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles largam as redes e seguem Jesus. Se você olhar no mesmo capítulo ainda, capítulo 5, só que agora lá mais para o final, no verso 27, ele passa por um homem que está colhendo impostos, era um publicano, era um cobrador de impostos, e ele chama este homem e diz a Escritura que deixando a coletoria, ele passa a seguir Jesus. E aí no início do capítulo 6, como foi ministrado nesta manhã, Jesus começa a sofrer oposição. Essa oposição já sinaliza essa atitude contra ele ainda no capítulo 5, mas no capítulo 6, nós vemos na primeira parte do capítulo, nos primeiros versículos, os fariseus de um modo muito intenso se levantando contra Jesus, principalmente quando ele faz uma cura ali dentro de uma sinagoga. E aí, de repente, o texto parece dar uma guinada. E no verso 12, a Escritura nos diz assim até o verso 17 do capítulo 6. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe. Só um minutinho aqui, pessoal. Vou pegar um pouquinho da luz aqui, ó. Obrigado. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Meus amados irmãos, se antes, nos versos anteriores, o que nós tínhamos eram, diríamos, os grupos religiosos se organizando contra Jesus, contra a sua pregação, contra o seu ministério, aqui nós temos agora Jesus separando alguns homens que deveriam caminhar com ele como seus discípulos, mas nós veremos nessa noite que eles não são apenas discípulos. Se você ler logo depois desses versículos, você verá que ele encontra outros discípulos. Jesus não teve apenas 12 discípulos. Ele teve um grupo maior de pessoas que o acompanharam, que andaram com ele. Mas há uma relação muito específica e um papel muito específico desses homens aos quais ele separa. E Jesus tinha consciência que a jornada com aqueles homens seria algo que lançaria as bases da sua igreja. Lá em Efésios, capítulo 3, versos 19 a 22, o apóstolo Paulo nos diz que nós, que não somos judeus, nós fomos feitos um povo com o povo judeu convertido, ou seja, o povo judeu que se converteu conosco, gente que não nasceu judeu, mas que foi alcançado pelo Evangelho, agora nós formamos um único povo, nós somos a família de Deus, e nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos e profetas.
Então os apóstolos, como os profetas no Velho Testamento, agora os apóstolos no Novo, eles têm um papel único na história da igreja. E Jesus é a pedra na qual todos nós estamos firmados, sendo que nós recebemos essa herança dos profetas e dos apóstolos à luz da inspiração, da iluminação, da obra do Espírito Santo de Deus. Então, apesar de Jesus ter tido muitos outros discípulos, lembra? Dos 70, dos 72? Ele tinha nesse núcleo específico homens que ele separou para algo que seria fundamental na história da igreja e no avanço do reino de Deus. Eu espero que você consiga compreender um pouco disso. Qual é a importância de uma reflexão como essa nesse momento que nós estamos vivendo como igreja? Os irmãos devem estar muito antenados em que nós estamos em pleno processo de mobilização. Nós temos orado já há várias semanas para que a graça de Deus alcance vidas de pessoas que estão perdidas, entre elas amigos, parentes, vizinhos. Nós temos sido despertados pela palavra de Deus para nos comprometermos em levar o Evangelho de Jesus àquelas pessoas que estão no universo do nosso relacionamento. Há poucas semanas atrás eu estive aqui e nós treinamos cerca de 100 pessoas da nossa comunidade, ensinando ferramentas, dando uma série de possibilidades para que esses irmãos pudessem estar capacitados, equipados para compartilhar o Evangelho aonde eles estão plantados. E nós, como igreja, estamos num movimento intenso de nos comprometermos a levar o Evangelho. Então a gente ser recobrado, relembrado de algumas coisas fundamentais que deveriam estar no nosso coração o tempo todo, isso é muito importante. Muito importante. Para que nós façamos aquilo que precisamos fazer com a motivação correta, com o coração correto e para a glória de Deus. E esse texto, nós podemos aprender 3 coisas em Jesus que envolvem a todos nós que estamos aqui. Primeiro, o fato de que ele nos dá um exemplo. Um grande exemplo. O texto começa dizendo: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Muitas vezes, quando a gente vai orar, a gente ora para ter discernimento, não é verdade? A gente precisa tomar uma decisão importante, ela tem repercussões na vida da gente. E a gente começa a pedir a Deus: Senhor, o que eu faço? Que decisão eu tomo? Eu vou para lá? Eu vou para cá? Você imagina Jesus fazendo esse tipo de oração? Deixa eu te dizer, eu não creio que era o tipo de oração que Jesus precisava fazer. Eu não creio que ele passou a noite inteira orando, porque ele tinha que decidir quais os discípulos que ele iria separar, porque ele não sabia muito bem o que fazer, quem escolher entre aqueles homens para andar com ele. Eu creio que nesse sentido, Jesus sempre teve um discernimento das coisas que eu e você nunca tivemos e nunca teremos, porque ele é Deus. E a Bíblia diz que a mente do Pai é a mente do Filho. E que o Espírito Santo também conhece a mente tanto do Pai quanto do Filho, porque eles são é um Deus triuno. Evidentemente que Jesus estava no seu estado de humilhação. Isso significa que, em certo sentido, ele estava limitado em alguns aspectos, ou se esvaziou em alguns aspectos, neste mundo, a fim de cumprir a sua missão com os discípulos e principalmente a sua missão de morte e ressurreição para que nós pudéssemos receber a redenção, a salvação e o perdão dos nossos pecados. Mas uma coisa nós sabemos, Jesus tinha muito discernimento das coisas, muito diferente de nós. Por exemplo, lembra quando Natanael chega? E aí Jesus diz assim para Natanael: eu vi você quando você estava lá, naquele momento íntimo seu. Natanael sabia que ninguém tinha visto fisicamente
com os olhos físicos, ele naquele lugar. Ele estava num lugar solitário. Aí o que acontece com ele? Ele que estava resistente, pode vir de Nazaré alguma coisa boa? Jesus era quem? Jesus o Nazareno. Ele é tomado de temor diante do Senhor. E ele se humilha diante do Senhor, porque ele sabia que Jesus tinha um discernimento de algo que era só entre ele e Deus, algo íntimo. E Jesus conseguia ver isso. Então, meus irmãos, Jesus saía para orar, para estar com o Pai, não necessariamente porque ele não sabia o que fazer. Às vezes a gente precisa orar porque a gente não sabe o que fazer. E aí ele nos dá um exemplo de que a gente precisa ir para o Pai, porque a nossa vida precisa estar mergulhada nele. E que há muitas coisas que cercam a nossa vida à medida que nós dispomos o nosso coração, a nossa história, a nossa existência diante do Senhor. E nós precisamos estar com o coração rendido na presença dEle. Eu quero dizer uma coisa para você. É muito sério cantar o que a gente cantou. E eu espero que você continue cantando. Mas eu espero que você esteja vivendo como um farol, como uma ponte, como uma flecha. É muito sério a gente cantar essas coisas. Ao mesmo tempo, é um privilégio a gente cantar essas coisas. Ao mesmo tempo, a gente tem que ser desafiado a cantar essas coisas. Mas como nós vamos ter a audácia de querer ser um farol, uma ponte para alguém, uma flecha que acerta o alvo, ser usado de uma maneira que agrade a Deus, se nós não buscarmos nele o poder dele, a comunhão com ele, o amor dele e o revestimento dele? Jesus, o Filho de Deus, passou a noite orando, mesmo tendo todo o discernimento que ele tinha das coisas. Isso é um exemplo ou não? Nosso pastor, ele é meio assim, místico, né? Dá uns problemas lá no som da igreja, na iluminação, e ele já começa a dizer que isso tem dedo coisa ruim, do pé redondo. Isso é problema, pastor. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou virando um cinquentão que prega o evangelho desde os 13. É tão engraçado, não é? Nossa equipe preparou todo o material para hoje, para a gente sair daqui comprometido na evangelização das nossas candeias. O trabalho foi todo preparado para o despertamento da nossa consciência. Mas despertamento da nossa consciência para quê mesmo? Para avançar no reino. Para você ser essa flecha que você cantou. Para você ser essa ponte que você disse que você quer ser sobre as águas. Para você ser esse farol que ilumina no meio da escuridão. E eu quero dizer uma coisa para você. A gente precisa orar e orar muito, porque quando a gente se dispõe, o inferno se levanta. E tem uns crentes infelizes que ainda dizem assim, é por isso que eu nem evangelizo. Porque se eu ficar no meu cantinho, não é? O diabo nem mexe comigo, fica tudo de boa. Infeliz, você tem que se perguntar se você realmente conhece Jesus. Se um dia você se converteu. Porque se você se acomoda a algo disso, ou seja, eu não vou fazer nada contra o reino das trevas, porque vai que eu vou ter retaliação, isso significa que o seu coração não está diante do Pai, nem orar você ora, e eu sei disso. Você tem até medo de orar. Porque quando a gente entende o valor do reino de Deus, nós sabemos que quando nós como igreja nos levantamos, nós vamos ter lutas, nós vamos ter tribulações, nós vamos ter oposição. O Senhor teve, os discípulos tiveram, e assim será na vida de todo mundo que quiser frutificar no reino de Deus. Mas nós sabemos que nós temos um lugar de comunhão, de abrigo, de cuidado, de proteção. Por isso nós precisamos fortalecer a nossa vida de oração, à medida que nós dizemos, estamos aqui, Senhor. Usa a nossa vida, usa a nossa casa. E o Senhor Jesus é o exemplo
sendo filho de Deus, tendo a autoridade e o poder que ele tinha, o exemplo daquele que se quedava aos pés do Pai para orar. No outro dia, ele iria separar os seus discípulos, mas ele passou a noite orando. Nós precisamos orar como igreja. É por isso, irmãos, nós temos que levar a sério. Quarta-feira, dia de oração. Vamos orar pelas pessoas perdidas. Vamos orar pelos nossos familiares. Vamos orar pelo mundo caído. Nós temos que levar a sério. Sexta-feira vai ter uma vigília de oração. Presbiteriano é ruim de oração. Presbiteriano quer teologizar a oração. Isso a gente gosta de fazer. Porque eu acho que segundo não sei o quê, papapá, Calvino, Zwingli. Agora dobrar o joelho e orar, meu povo. Cadê? E Jesus nos dá o exemplo de quê? De orar. De orar. Muita gente, não sei o que Deus quer de mim. Deus parece tão distante. Eu tenho me sentido tão fraco espiritualmente. Compara o tempo que você gasta em rede social com o seu tempo de oração. Será que alguma coisa explica a outra? Nós temos que orar. E Jesus nos dá o exemplo de oração. E Ele nos dá não só o exemplo de oração, porque logo depois nós temos uma multidão aflita. Se você olhar o verso 17 em diante, o texto nos diz que Jesus desceu com eles quem? Com os discípulos, parou no lugar, estavam ali outros discípulos e uma imensa multidão procedendo de toda a Judéia, Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados. E diz que haviam pessoas perturbadas de espíritos imundos, e elas também eram libertas. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Mas aí o verso 20 diz assim, olhando para a multidão, não, olhando para os seus discípulos, ele disse. Sabe por quê? Porque Jesus não dá só um exemplo de que a gente precisa orar. Jesus nos dá um modelo de como nós devemos avançar. E o segredo está no discipulado. Na caminhada de gente que segue Jesus e anda com Jesus. Eu queria que você entendesse que o discipulado na nossa vida, ele tem duas dimensões, elas são conectadas, elas não são separadas. Mas às vezes a gente não entende isso. Primeiro, existe um aspecto essencial do discipulado. Quem é um discípulo? Um discípulo é alguém que recebeu a Jesus como Senhor e Mestre. Esse é um discípulo. O que é o discipulado nesse sentido? É a sua jornada de vida. Essencialmente, isso significa discipulado. Ser um seguidor de Jesus, andar com Jesus, estar nele, obedecê-lo, ir com ele naquilo que ele te chamou para você viver. Isso é discipulado. Mas existe um aspecto instrumental do discipulado. E aí entra o nosso papel como igreja. Que papel instrumental é esse? Jesus vai lá e separa nominalmente algumas pessoas. Ele seleciona. Para quê? Se você pegar o mesmo texto que está lá em Marcos capítulo 3, do verso 13 ao 19, a mesma narrativa, Marcos vai dizer, e ele separou aqueles 12 para estar com eles e para eles serem enviados a pregar o evangelho e a expulsarem demônios e assim por diante. Ou seja, isso é discipulado instrumental. Ele nos deu um modelo. Nós precisamos ser intencionais em caminharmos juntos, capacitando uns aos outros na fé cristã. Esse é o lado instrumental do discipulado. Você precisa crescer com outros nessa jornada espiritual como discípulo. Mas para ser discípulo, é necessário primeiro aceitar o convite. E o convite de Jesus é, me siga. Negue-se a si mesmo. Morre para você.
Porque quem morre para si vai viver, mas quem tenta viver para si mesmo, esse vai perecer, esse vai morrer. Então me siga. Esse é o convite de Jesus. Quando nós abrimos as nossas casas, quando nós estivermos aqui, a partir do domingo que vem, focados em mensagens que estarão apresentando o Evangelho de Cristo, aqueles que ainda não conhecem, o que está acontecendo? Nós estamos, em nome de Jesus, dizendo: siga Jesus, se entregue a Jesus, ande com Jesus. Tudo começa aí. E à medida que o Senhor traz os seus discípulos, agora nós temos um modelo no qual nós precisamos ajudar os discípulos a crescerem na fé. E a igreja tem esse papel. Porque a gente pode fazer muita coisa importante, gente. A gente tem muita coisa boa na vida da igreja. E eu tenho ido em igrejas, tem igrejas com projetos fantásticos. Tem inclusive pregado em alguns de vez em quando. Tem hora que eu penso, isso aí a gente precisa levar para Goiânia ano que vem. E tem coisa que a gente tem que trazer mesmo, coisa boa. Quer ver uma coisa que eu estou com vontade? Posso falar com vocês? Eu estou com vontade da gente ter um coral. Mas tem que ser um coral diferente, né, gente? Um coralzão. Você já pensou esse louvor igual de hoje à noite, com as 30 vozes aqui atrás de Beck? Só que eu vou vir aqui ensinar a coreografia para o pessoal, né? Porque o pessoal aqui, como um farol que brilha à noite. Não vai dar, vamos ter que ter um negócio animado aqui. Não é bom? É um bom negócio desse, é uma bênção. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente pode fazer muita coisa boa. Mas a ordem de Jesus para nós é fazer o quê? Discípulos. Dá para fazer discípulo e ter um coral legal? Vamos fazer. Bênção. Dá para ter discípulo, fazer discípulo, e a gente montar alguns ministérios, ministério de ação social, ministério, não é, de abençoar a cidade, para o luz da cidade. Aí, gente, se você vier aqui amanhã, esse espaço aqui vai estar lotado amanhã o dia inteiro, porque nós fechamos uma parceria com pais que trabalham na educação dos filhos, com homeschool. Vocês sabiam disso? Você chega aqui na segunda, de manhã e à tarde, a igreja está lotada de menino e de pais, porque esses pais que ensinam seus filhos nos seus lares, é todo um modelo de ensino focado na família. Na segunda-feira eles reúnem aqui, nós temos uma parceria, traz a cidade para cá. Dá para abençoar esses pais e fazer discípulos? Dá. Amém. Mas a tarefa principal é fazer discípulos. Esse é o modelo de Jesus. Quando nós estamos aqui, preparando o coração, orando, jejuando, clamando, é porque nós estamos dizendo: Senhor, nos capacite. Nós queremos fazer discípulos, porque essa é a ordem do Senhor. Isso glorifica o teu nome. Mas além de exemplo e modelo, o exemplo da oração, o modelo do discipulado, Jesus deixou nesse texto aqui também um chamado. E aqui existe um aspecto específico para aqueles homens, mas tem a ver com o nosso chamado como igreja também. O texto diz então que Jesus, depois de orar, ao amanhecer, chamou seus discípulos, que era o modo com o qual ele forjava o caráter daqueles homens para que eles pudessem se multiplicar em outros discípulos e o reino avançar, mesmo quando Jesus fosse assunto aos céus. Mas aí o texto diz: a quem também designou apóstolos. Isso aqui dá uma discussão longa, não dá, gente? E aí, pastor? A gente tem apóstolo hoje, não tem apóstolo hoje? Foram só esses? Mas e a situação do apóstolo Paulo? Então preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Nós temos que saber a diferença entre ofício e dom. Ofício e dom. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes. Quem de nós foi chamado para ser sacerdote diante do Senhor? Todos nós. Todos que creem em Jesus. Mas você tem o ofício de sacerdote? Não.
Por que você não tem o ofício sacerdote? Porque isso já se cumpriu na casa de Arão. Mas você tem o chamamento de Deus para exercer o sacerdócio. Outro exemplo. A Bíblia diz que a gente deve buscar os dons mais excelentes. Inclusive diz que a gente tem que buscar o dom de profecia. Infelizmente, o povo faz uma confusão danada, achando que profecia, nesse contexto bíblico, está se referindo à ideia de alguém que está predizendo em nome de Jesus futuro. Não, irmãos. Profecia tem a ver com o dom da pregação, da proclamação, de modo contundente do Evangelho. A pregação do reino de Deus. Mas houve ofício profético? Houve. E a gente sabe até quem foi o último dos profetas, porque Jesus disse. Foi João Batista. João Batista fecha o ofício profético. Dos homens nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele, diz Jesus. Mas vocês, aí Jesus destaca o chamado dos próprios apóstolos. Porque vocês estão vendo o que ele gostaria de ver. João morre sem ver a morte e ressurreição de Jesus. Os apóstolos foram testemunhas oculares disso tudo. E em João Batista, o ofício profético se extingue, mas não o dom profético. Então preste atenção. O apostolado como ofício foi dado para que as bases da igreja fossem lançadas. Lembra? Nós somos o novo povo do Senhor, fundamentados nos apóstolos e profetas. Profetas como a síntese do Velho Testamento. Apóstolos como a síntese do ensino do Novo Testamento. O ofício profético terminou em João Batista. E o ofício apostólico terminou nos 12 e naquele que a Escritura diz que é o apóstolo chamado não por vontade humana, mas por vontade de Deus, o apóstolo nascido fora de tempo, que foi Paulo. Lembre-se que entre esses homens que foram separados por Jesus, havia um que não faria esse papel. A Bíblia diz que ele seria o traidor. E Jesus sabia, inclusive quando o escolheu, que o propósito histórico dele era diferente dos demais. E o ofício profético cessou, como o ofício apostólico. Não tem sucessor de Pedro, irmãos. Tem um cara sentado lá no Vaticano dizendo que ele é sucessor de Pedro. Então, quando ele escreve uma encíclica, ele diz que tem a mesma autoridade que as Escrituras. Por quê? Porque ele está dizendo que é um apóstolo. Isso não condiz com o Evangelho. E o livro de Apocalipse cerra a revelação do Novo Testamento, dizendo especificamente sobre o próprio Apocalipse, que se alguém acrescentasse um tio que fosse essa pessoa anátema, maldita, amaldiçoada. Então não existe ofício apostólico. Depois que os apóstolos cumpriram o seu papel específico e único na história, e com isso lançaram os fundamentos da igreja do Novo Testamento em cima da pedra, na qual todos estamos firmados desde o Velho e o Novo Testamento, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra angular da igreja. Como também não existe apóstolo evangélico. Porque não existe mais o ofício apostólico. Ele separou aqueles homens para isso. E eles cumpriram esse chamamento específico. Mas a pergunta é, a igreja em algum sentido ainda é apostólica? Existe ainda algum aspecto de chamamento apostólico? Se nós entendermos que a palavra apóstolo é aquele que é lançado, enviado, para lançar as bases e os fundamentos, sim. Nós não temos ofício
apostólico. Não há uma pessoa, um indivíduo que nós possamos dizer assim, olha, do jeitinho que Deus separou Pedro, que Deus separou Mateus, que Deus separou esses homens e posteriormente o apóstolo Paulo, então nós estamos aqui consagrando você ao ofício apostolar. Isso não é bíblico, isso não pode acontecer, isso não é coerente e isso é um perigo para a igreja, porque se alguém detém o ofício apostólico, ele tem a autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Aí a gente vê umas heresias saindo por aí em alguns lugares, inclusive uma aqui em Goiânia, onde um dito apóstolo, de púlpito, lendo a carta de 1 Pedro, disse assim, com toda a autoridade que ele pensava ter. Aqui para nós, de apóstolo para apóstolo, acho que Pedro não foi muito feliz nessa colocação aqui não. Ele se vê como? Dotado de uma autoridade, inclusive, maior do que Pedro. Porque está assim, é de apóstolo para apóstolo, gente. Não é para ralé. Aí não. Entre eu e ele aqui, se eu pudesse, eu falasse, Pedro, escreve um trem desse, não. Ele está falando da palavra de Deus, inspirada. E ele nunca foi e nunca será um apóstolo, porque o ofício passou. Agora, o povo de Deus, como comunidade, do mesmo jeito que você não tem ofício sacerdotal, você não pode fazer o que a casa de Arão fazia no Velho Testamento, mas você tem um chamado sacerdotal, assim eu e você, como povo de Deus, não temos um ofício apostólico, mas temos um chamamento apostólico, que é anunciar e sermos enviados para levar o reino de Deus, onde o reino de Deus precisa chegar. Nesse sentido, nós somos uma igreja apostólica, porque nós recebemos o apostolado de levar os fundamentos da fé onde quer que eles precisem chegar. E quando nós abrimos a nossa casa, a nossa boca, o nosso testemunho, as nossas ações, e nós nos empenhamos de fazer Jesus conhecido como o único mestre verdadeiro, o único Senhor legítimo e verdadeiro, nós estamos exercitando não o ofício apostólico, mas nós estamos exercitando dons que Deus nos deu para cumprir a nossa missão como igreja apostolar, que todos nós cumprimos coletivamente. Jesus então aqui, ele dá o exemplo da oração, mesmo ele tendo discernimento das coisas. Eu não consigo ver Jesus orando cheio de dúvidas, assentado no monte dizendo, Pai, aí Pai, eu escolho entre fulano ou fulano, me dá discernimento, Pai. Mas eu consigo e eu imagino sim, ele orando por aqueles homens que já estavam no coração. Eu imagino ele clamando ao Pai, para que o Pai mantivesse eles firmes. Eu imagino ele orando para que o reino do Senhor prevalecesse contra toda a guerra espiritual. Eu imagino ele clamando ali pela igreja que nasceria fruto de tudo aquilo que ele estava fazendo. Eu imagino ele repreendendo as hostes do mal, para que aqueles homens pudessem ser chamados e debaixo daquela escolha pudessem inclusive ter poder para expelir os demônios e curar as pessoas. E acima de tudo, eu consigo vê-lo diante do Pai, porque no Pai o seu coração era aquecido, consolado, confortado. O maior privilégio que o Senhor tinha era estar junto ao Pai em oração, e nós precisamos aprender isso com Jesus. E entender que Ele nos deu o modelo. A gente precisa fazer discípulos. E ao mesmo tempo, em que eu não tenho um ofício apostólico, mas eu tenho um chamamento apostólico. O Senhor tem me dado dons e condições para que eu e você, como igreja, nós possamos levar o reino dEle, anunciar o evangelho dEle, encorajar pessoas. Eu estava inclusive pensando muito sobre isso, e aqui eu já estou caminhando para fazer algumas ponderações finais e algumas aplicações a esse momento que nós estamos vivendo como igreja. Nesses dias em oração, por tudo isso que a gente tem chamado a igreja, irmãos, vamos orar pelos amigos que não conhecem a Jesus,
Vamos orar pelos parentes. Às vezes são filhos, às vezes são os pais, irmãos que estão longe do Senhor. Eu penso que o Senhor começou a mover meu coração e nesses últimos dias eu tenho tido algumas experiências. Ontem, inclusive, por 2 vezes, mesmo estando no acampamento, num pequeno momento que eu saí para me encontrar com alguém, ministrar no coração de alguém, Deus me deu essas percepções de uma maneira muito prática. Irmãos, nós precisamos orar por todos aqueles que ainda não conhecem a salvação, mas nós precisamos estar atentos ao momento que nós estamos vivendo. Tem muita gente que conhece o Senhor, mas que o coração está distante dele. Nós ainda temos um reflexo terrível da pandemia. Crentes que não voltaram. Gente que a fé está lá no tanque, sei lá se está até na reserva. Sabe quando você está assim, acho que essa gasolina vai acabar, que já começa a ratear. Tem muita gente que está assim. Precisando ouvir o Evangelho. Eles não estão precisando nem estudar a Bíblia. Vamos estudar sobre santificação, sobre tantos outros temas importantes. Não, eles estão precisando redescobrir quem é Jesus na vida deles. Nós temos que orar também por essas pessoas. Nós temos que pegar o nosso telefone, escrever mensagem no WhatsApp, mandar mensagem. Fala assim, meu irmão, vou passar aí na sua empresa essa semana. Semana que vem está começando uma série de sermões sobre novos encontros em Deus, encontros para a nova vida. Nós vamos falar do Evangelho. Meu irmão, vem, a gente quer você com a gente. Cadê você? E ontem eu estava conversando com uma pessoa. Desde a pandemia eu não vou mais na igreja. Moro lá em Brasília. Falei assim, precisa. Mas de vez em quando eu vou num pequeno grupo. É insuficiente. E nós conversamos e falamos. E à medida que a gente foi conversando sobre essas coisas, o que começou a brotar? As crises espirituais, existenciais. O tanque extremamente vazio. E aí aquilo que seria só um conselho, uma ideia, volta, se conecta com a comunidade, deixa eu tentar te ajudar, virou uma conversa de 2h30, porque havia uma necessidade espiritual extremamente profunda. Nós precisamos exercer o nosso sacerdócio e o nosso apostolado na vida desse povo, irmãos. E aí eu pego um Uber. Você sabe que as distâncias em Brasília não são pequenas. Pego um Uber, vou andar quase 40 minutos dentro do carro com o cara. E a gente começa a conversar. Aquelas conversas que a gente tem com o Uber, né? E elevador. O clima, choveu aqui em Brasília, que legal, não sei o quê, papapá. Depois, você é daqui? Não, eu não sou, eu sou tal lugar. E você? E, gente, pensa num trem complicado, é quando a pessoa me pergunta, de onde você é? Para mim está um problema gravíssimo. Demora 10 minutos para eu explicar, só isso. Que eu tenho que falar assim, eu nasci em Brasília, moro e sou pastor em Goiânia, mas estou morando em João Pessoa. Aí a pessoa fala, como assim? Aí eu tenho que gastar tempo para explicar tudo isso. Mas de repente a nossa conversa começa a se aprofundar na direção de falar sobre Deus, o Evangelho. E o que eu descubro? Eu estava diante de uma pessoa que já chegou a pregar publicamente em igrejas, mas que está profundamente afastado de Deus, do Evangelho. E ele foi me contar as suas decepções, as suas dores, tentou se auto-justificar o tempo todo, no sentido de dizer assim, é por isso que eu estou assim, é por isso que eu estou assim. Enquanto ele falava, o Espírito Santo me incomodava. Diga para ele que está na hora dele voltar. E quando nós chegamos na porta do lugar que ele ia me deixar, eu falei assim, agora eu posso falar com o senhor? Pode. Muito obrigado por você me ouvir. Nunca ninguém me ouviu. Eu não falei para ninguém. Nem minha mulher sabe por que eu estou fora da igreja. Eu falei assim, pois é, eu ouvi o senhor. Mas o senhor sabe o que Deus quer agora do senhor, né?
Eu fui meio audacioso. Porque quando a gente começa a orar, gente, a gente começa a ficar audacioso. Vocês sabiam disso? Começa a orar para você ver, se você não está orando ainda. Você começa a ficar audacioso, porque aí o Espírito Santo vai falando, você, vamos lá. Eu falei para ele assim, o senhor sabe o que o senhor tem que fazer, né? Aí ele, o quê? O que eu tenho que fazer? Eu falei assim, o senhor tem que ir amanhã para a igreja, o senhor tem que ir com o coração quebrantado, o senhor tem que parar de dar justificativa, e o senhor tem que voltar aos pés do Senhor, porque é lá que Deus quer o Senhor. É isso ou não é isso? O que o senhor acha? Me diz, não é isso que precisa acontecer? Amanhã é hoje, domingo. Ele caiu em choro e falou assim, Aí eu pus a mão no ombro dele e falei assim, então eu vou orar agora pelo Senhor, para o diabo não tirar isso do coração do Senhor, e o Senhor ir amanhã, e o Senhor vai louvar a Deus e dizer assim, Senhor, o meu lugar é na tua presença, cultuando o teu nome, porque inclusive eu já estive um dia pregando para aqueles que não te conhecem, é lá que o Senhor me quer, e o Senhor quebra esse coração e vai. Obrigado. Era isso que eu precisava. Vá infeliz e não peques mais. Não, isso eu não falei não, tá, pessoal? Isso eu não falei não. Vamos aprender com o exemplo de Jesus. Vamos orar. Vamos estar diante do Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele nos ensinou o que orar, irmãos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, pode orar pelas suas necessidades, meu irmão. Coloca elas diante do Senhor, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Pode orar para Deus perdoar pecado. A oração é para a gente pedir perdão. Mas lembra, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então a gente ora para Deus curar o coração da gente de mágoa, de amargura. E livra-nos do mal. Por quê? E aí eu falei que eu ia dizer, eu vou dizer. Porque toda vez que a gente quer levar Deus a sério, nós vamos ter oposição espiritual. Quando eu disse para vocês, tem gente que vai me achar místico. Deixa eu falar para vocês, eu nunca na minha vida fiz um trabalho evangelístico que a gente não tivesse guerra com tecnologia. Eu tenho uma tese, isso não está na Bíblia não, é uma tese minha, tem demônio especializado nessa área. Os bichos ficam pesquisando, eles devem ter uma central de TI terrível. E fica mandando vírus do inferno para atrapalhar a vida quando a igreja quer evangelizar. Vocês me dão um minuto para eu contar uma história? É bem rápida. Eu disse que ia terminar, né? Mas segundo o pastor Augusto Nicodemos, quando o pastor disse que está terminando, ele não está. Bom, eu espero não fazer isso, mas vamos lá. Um minuto. Estamos lá em Barreiros da Bahia. Trabalho evangelístico. Na rua. Tudo montado. Tudo testado. Tudo no lugar. Hora de começar. Aconteceu do jeitinho que aconteceu hoje à noite. Brum! Ainda deu um estouro. Quando dá o estouro é pior. É que o bichão mexeu em algum lugar que ele não devia ter mexido. Pum! O povo ali esperando para ouvir o evangelho. Eu chamei alguns irmãos, nós demos as mãos. De frente para o palco. Nós falamos assim, vamos orar. E nós demos as mãos. E clamamos a Deus, Senhor, se isso aqui não é um problema simplesmente técnico, Senhor, põe a mão nisso aqui, porque nós queremos pregar o teu evangelho. E meus amados irmãos, aquele sistema voltou a funcionar naquele mesmo instante. Mas deixa eu te falar uma coisa, um pequeno detalhe. Nós fizemos tipo um U. E algumas pessoas que estavam esperando ali para poderem ouvir o evangelho, que estavam à frente, ou seja, elas estavam dentro do U, uma delas, quando nós oramos, ela começou a ficar possessa na nossa frente. O diabo tinha mandado ela lá para ser um instrumento dele para atrapalhar a evangelização naquela noite. E além do Senhor recuperar o som, nós tivemos que orar. E eu cheguei no ouvido, aí é a hora que o povo diz que eu não sou presbiteriano. Não, eu sou presbiteriano, só sou crente também. Como todo presbiteriano deve ser, em nome de Jesus. E eu disse, você não vai dar chilique aqui, viu, diabo?
Você está amarrado em nome de Jesus. Você não vai dar chilique. Aquela mulher ficou ali, veio uma equipe, orou, ela foi liberta e ouviu o evangelho naquela noite. É assim, irmãos. É assim. Mas por que o diabo se levanta contra? Porque nós estamos falando de algo tremendo. É o reino de Deus chegando na vida das pessoas. E Deus vai te usar essa semana. Eu queria que você estivesse atento. Primeiro, põe a sua vida aos pés do Pai. Gasta tempo de oração. Para ter força, consolo, visão, percepção, ânimo, vigor espiritual. Lembre-se, é nossa tarefa fazer discípulos. Ele escolheu os seus discípulos e atraiu tantos outros para si e disse aos discípulos: vão e façam discípulos por todo mundo. É nossa tarefa, é o nosso chamado. E apesar de nós não termos o ofício apostólico e nem o ofício sacerdotal, nós temos um chamamento através de dons apostólicos e sacerdotais para servir ao Senhor nesse mundo e levar o evangelho à vida daqueles que estão precisando, inclusive alguns que estão apáticos e vencidos pela sua própria carnalidade. Domingo que vem, nós começamos uma série de 5 domingos, potencialmente, centralmente evangelísticos. Chame as pessoas. Leve as pessoas para as candeias. Faça grupos na sua empresa, na sua escola. Abra a sua casa. Pastor, eu não tenho uma candeia em casa. Pega o material, meu irmão. Fez o treinamento? Fiz, pastor. Você já sabe muito o que fazer. Não fiz. Prega a si mesmo. E o Senhor vai te usar. 5 semanas, irmãos. 5 semanas de evangelização, de proclamação do evangelho. E os demônios, esses aí da tecnologia também, vão tudo partir, porque o povo vai orar, e o Senhor vai derramar a bênção, e o evangelho vai ser proclamado em nome de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então nós vamos cantar de novo. Amém? Vamos lá? Aleluia! E o Senhor haverá de usar a sua igreja. Se movimente nessa semana. Sexta-feira.